E eu quero que vocês abrem a Bíblia em Daniel, capítulo 1, versículo 8 em diante. E eu lembrei da história de Daniel. Daniel, capítulo 1, do 3 ao 7. Perdão. E disse o rei a Espenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivesse a habilidade para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidas por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs a Beltesazar, e a Ananias os de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e Azarias o de Abidnego. Nesse momento aqui, Jerusalém tinha sido cercada e jovens, tinham sido capturados para poder estar ali na Babilônia de Nabucodonosor. E a primeira coisa que eles fizeram quando chegaram lá foi alterar o nome de cada um desses 4. Então Daniel, por exemplo, que significa Deus é o meu juiz, mudou-se para Beltesazar, que significa Bel proteja a sua vida. Para Ananias, que significa o Senhor demonstra graça. Para Sadraque, que significa Deus lua. Para Misael, quem é como Deus. Para Mesaque, que significa quem é como Acu. E Azarias, o Senhor ajuda. Para Abidnego, que significa Senhor de Nabu. A primeira coisa que a Babilônia, que tinha uma cultura diferente, uma língua diferente, costumes diferentes, um Deus também diferente, um Deus com D minúsculo, simplesmente a primeira coisa que eles fizeram foi alterar o seu nome. Porque o seu nome diz respeito ao quê? A sua identidade. Então, quando você não sabe que você é um cristão, alguém vai chegar para você e vai falar, não, o objetivo da tua vida é dedicar a sua vida a ser isso, ou a ser aquilo, e a ser aquilo. Isso vai mudando a sua essência, aquilo que você é. Mas a Babilônia hoje, ela não é visível, horas. Não é visível. Mas existem coisas que são como a Babilônia e tenta tirar a sua identidade. Então preste primeiro atenção, de que quando alguém tenta retirar a sua identidade, dizer, olha, você não é cristão, não. Além disso, há uma estratégia por detrás disso. Ou seja, o primeiro tópico é que são estratégias diferentes, mas o mesmo inimigo. E a Bíblia diz que em 1 Pedro, capítulo 2, 9, diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Essa é a nossa verdadeira identidade. Nicolas, como que eu assumo a minha identidade? Entenda o que eu vou dizer. Não sendo você. Você está doido. Não sendo você. A Bíblia fala que nós somos imagens e semelhanças de Cristo. E olha só essa frase de C.S. Lewis: quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autênticos nos tornamos, pois foi Ele quem nos fez. Ele inventou todas as diferentes pessoas que eu e você tensionávamos ser. É quando me viro para Cristo e me rendo à sua personalidade, que pela primeira vez começo a ter a minha própria e real personalidade. Quando você se assemelha mais a Cristo, você se assemelha ao real você mesmo. Quanto mais de Deus tem em você, mais você é você mesmo. Porque nós somos feitos imagem e semelhança dele. Então, se você quer entender qual é a sua identidade, Nicolas, eu estou perdido. Porque hoje o grande problema da nossa geração não é a falta de dinheiro. Porque eu já fui lá no Canadá e eu vi que os jovens lá têm transporte público, tem saúde, tem educação, tem tudo. Mas você olha dentro do olho dele, ele não tem alma. Você tenta conversar com ele, ele não sabe o que é Jesus. Moisés, então, nunca ouviu falar. Ou seja,
não é falta desses recursos que está deixando a nossa geração doente. O que está deixando a nossa geração completamente doente é falta de sentido da vida. E consequentemente aquele que nos dá sentido é o Senhor. Então quer entender a sua verdadeira identidade? Nicolas, a minha mãe disse que eu sou um idiota. Meu pai desde criança disse que eu não posso, que eu não consigo, que eu sou incapacitado. Se você assumir a sua identidade, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Essa é a sua verdadeira identidade.